Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Deus Criador, nosso Salvador Jesus, seja com todos. Mais um sábado, mais um dia de adoração, mais um momento que estamos aqui comungando com o Pai e com o Filho, bem como juntos aqui estamos para lhe adorar. O assunto de hoje é acerca do modelo divino. O modelo que nós temos para nós copiar. É fácil falar desse modelo porque nele é onde encontramos todas as qualidades. É nele que buscamos o caráter perfeito para poder entrar um dia na eternidade. O caráter de Deus deve ser o meu e o seu caráter. Nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. Claro que Ele é perfeito na esfera de Deus e nós seremos perfeitos na esfera de homem. Mas nós temos um modelo. Esse modelo de perfeição é Cristo Jesus também, homem. Aquele Deus que se fez homem, ele viveu uma vida à altura de que um cristão deve viver. E nós vamos certamente aprender alguma coisa do modelo que ele nos deixou aqui para exemplificar. Ele é nosso exemplo em todas as coisas, até mesmo naquilo que nós às vezes não queremos. Ele sofreu, é nosso modelo também, nós vamos ter que sofrer. Ele venceu, ele é o nosso modelo, nós temos que vencer. Se quisermos copiar ele, vamos ser parecidos com ele em todas as coisas. O primeiro slide encontra-se em Efésios 5, verso 1 e o verso 2. O mesmo apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O mesmo apóstolo dizendo aí aos Efésios, capítulo 5, de sede meus, sede, pois, imitadores de Deus. Olha só, ele diz que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora ele diz bem direto, bem claro: sede, pois, imitadores de Deus. Alguém vai dizer: é impossível nós imitarmos Deus. Não, não é, porque se fosse impossível não estava escrito, é pela fé. É possível nós sermos imitadores de Deus. Como filhos amados, é possível. E andai em amor. Como é que nós devemos andar? Em amor. Agora, muitas das vezes nós não sabemos nem o que é amor. Nós achamos que sabemos. Às vezes o conceito de amor para um é diferente do conceito do que é para Deus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Quem ama, guarda os mandamentos. Às vezes eu digo que gosto do irmão e transgredo os mandamentos. Eu digo que gosto de Deus e não guardo os mandamentos. Isso é amor para Deus? O conceito de amor é esse? Não. Então eu tenho que ser imitador de Deus nisso também. Eu tenho que saber qual é o conceito do amor que Deus tem, para mim saber também ter o mesmo conceito, para ser imitador dele, de Deus. Às vezes passar a mão no pecado dos outros, às vezes isso é tido por amor, por muitos, não é assim? Não, fulano não toca no pecado de ninguém, ele tem amor. Como filhos amados, nós devemos ter amor.
e ser imitador de Deus. E, como também Cristo vos amou, nós também devemos nos amar uns aos. Tem um irmão que morre pelo outro irmão? Tem? Será que existe amor, né? De verdade? E Jesus Cristo morreu. E ele é o nosso irmão mais velho. Foi um irmão mais velho que morreu por todos os outros irmãos. E o marido tem amor pela esposa quando ele está capacitado para morrer por ela. Tem amor, será? Será que esses maridos têm amor? Esse é o conceito? Cristo nos amou, se entregou por nós, por mim e por você, se ofertou em sacrifício morrendo na cruz do Calvário, mas foi um sacrifício que ele se ofertou a Deus em cheiro suave e Deus aceitou. E é por isso que está a aceitação de cada um de nós a Deus por causa de Cristo Jesus. E agora nós devemos copiar-lhes o modelo. E ele mesmo diz assim: eu dei um exemplo para vocês. Como eu fiz, façam também. Vamos ver algumas coisas que Jesus Cristo fez. Ver se eu e você estamos fazendo. Ver se verdadeiramente ele está sendo o meu e o seu exemplo. Porque aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como Jesus andou? O que ele fez? O que ele deixou de exemplo? Ele amou. Eu amo, você ama. Nós amamos. Conjuga o verbo todo. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Jesus foi considerado um traidor? Sim ou não? E se eu e você não formos considerados um traidor, teremos ele como modelo? Porque ele será meu modelo se eu for aquilo que ele foi. Por que ele foi considerado um traidor? O que vocês acham olhando o texto? Defender a verdade. Defender a verdade. Por ele ter defendido a verdade, consideraram a ele como um traidor. E nós seremos também um dia considerados traidor quando nós estivermos verdadeiramente defendendo a verdade. Se nós não defender a verdade, nunca nós vamos ser perseguidos. E Jesus foi. Se nós não formos, e Jesus foi, ele não é nosso exemplo. E tudo que nesse dia mau se dispuser, porque tempos difíceis virão, é chamado de dia mau, e se dispuser a servir a Deus com destemor, porque tem gente que serve a Deus, mas serve com medo. Nós temos que perder o medo, servir a Deus por temor mesmo, por amor, sem nada ter medo, nem mesmo qualquer que sejam as consequências. E se nós estivermos servindo a Deus com destemor, segundo a nossa própria consciência, pela fé, porque necessitará de coragem, de firmeza. Nós vamos precisar de firmeza e de coragem, porque Jesus Cristo necessitou. Ele precisou de coragem. Ele precisou de ser firme. Como nosso modelo e exemplo, nós também devemos ser o mesmo. Coragem, firmeza deve fazer parte da nossa vida. E não podemos ficar também sem o modelo no conhecimento de Deus. Devemos ser homens, mulheres
conhecedores da verdade, como Jesus Cristo foi. Conhecedores de Deus e de sua palavra. Se bem que em Mateus 11, 27, diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem Ele quiser revelar. E se Ele agora quer revelar para mim e para você, nós seremos modelo dele no conhecimento de Deus e de sua palavra. Amém. Calúnia. Jesus foi caluniado? Opróbrio. Jesus sofreu opróbrio? Pois é, tudo isso que Jesus passou, nós vamos passar. Porque calúnia, opróbrio serão a recompensa daqueles que estão ao lado da verdade, tal como é em Jesus, porque assim foi com ele. Calúnia, opróbrio. Se eu e você não fomos um dia caluniados, ainda havemos de ser. Se alguém não passou uma vergonha e não passou pelo opróbrio, um dia vai passar. Se alguém não foi injustiçado, um dia vai ser. Nós estamos numa escola. E nós sabemos que nós vamos chegar naquilo que havemos de ser. Todos que piamente, segundo está escrito em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Basta querer. Querem realmente viver em Cristo? Pois vai passar perseguição. Agora, quer uma vida relaxada, sem Cristo? De boa. Talvez nem passe. Mas não será Ele o nosso exemplo. Agora, aqueles que dão um claro testemunho contra o pecado, dizendo o pecado, dizendo o nome do pecador, não é falta de amor não, irmãos. A questão está na fala, ou na voz, ou no domínio próprio. Você tem que dizer a verdade e saber como dizer, na hora de dizer e por que dizer. Porque aí nós podemos estar falando uma verdade, dando um testemunho, mas de repente não sendo de acordo com o conceito de Deus. Porque o testemunho tem que ser dado. É a lei e o testemunho. Se não for dessa maneira é porque ele não tem verdade. Então, quando o claro testemunho é dado contra o pecado é a transgressão da lei de Deus. Seja ela a lei física ou seja ela a lei moral. Então, quando alguém testemunha contra a transgressão, é um ato de amor. Então, essas pessoas que dão esse testemunho direto contra o pecado serão com certeza tão aborrecidos como foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi aborrecido por dar um testemunho contra o pecado. E aqueles que fizerem isso serão tão aborrecidos quanto Ele. Que Ele lhes deu esta obra a fazer em seu nome. Esta obra é para mim e você fazer no nome de Jesus. Agora não devemos desanimar por isso, porque quando formos tratados, porque como Cristo, nós seremos chamados inimigos da igreja, nós somos chamados inimigos da religião, e quanto mais sinceros e diligentes for o meu e o seu esforço para honrar a Deus, dando testemunho, tanto maior, tanto mais cruel é, ou será, a inimizade dos ímpios e dos hipócritas contra você. Entenderam aqui? Quanto mais zelo eu tenho, mais perseguido eu sou. Se você tem maior zelo do que eu, mais perseguido do que eu você será. Como não teve ninguém mais perseguido como Cristo, significa dizer que Ele foi o mais zeloso de todos. Em onde o Evangelho do Reino vai ter
E onde o Evangelho do Reino vai ter a sua fonte, porque o Senhor diz que lá será pregado esse Evangelho, é por mais em testemunho, né? Ou seja, aquele Evangelho, ele vai ser, o povo vai ler mais no proceder pessoal do que na própria Escritura. O povo vai ver se esse povo está atingindo o alvo que eles ensinam. E quando eles verem que esse povo está vivendo o que eles ensinam, para eles é uma grande repreensão. É como se estivesse dando um choque nele. Aí então é onde começa, vai aparecer lá a perseguição e tudo mais como Jesus. Vem o ódio, vem prisão e vão querer, alguns vão ser perdidos da vida. Por quê? Porque o testemunho nosso, quando ele se une, confirmando as Escrituras, a palavra de Deus, para o povo é um grande choque neles. Aí onde eles começam a perseguir. Olha só, quem diria Cristo ser chamado inimigo da igreja? Que igreja? Aqui ele mesmo estabeleceu. Inimigo da religião. Que religião? Aqui ele mesmo estabeleceu. E que assim, se nós formos diligentes, nos esforçando para honrar e glorificar a Deus, quanto maiores os esforços, nós também seremos tratados como Ele, de acordo com a proporção do nosso zelo. Agora, quando formos chamados inimigo da igreja, inimigo da religião, pelos nossos próprios de casa, devemos desanimar? Não. Por que não? Porque Cristo foi assim tratado. Os profetas foram tratados da mesma forma. Nós não seremos melhores do que o nosso mestre. Os apóstolos, por exemplo, eles não ficaram desencorajados. Eles não ficaram desencorajados. Quando você vê algum medroso, você tem que criar coragem no medo dele. Então, os apóstolos, quando eles foram tratados daquela forma lá, era para meter medo. Toda coisa que vem na base da supressão é para nós nos meter medo e nós desistirmos. Tu não isso, que se tu fizer assim, tu vai. Isso aí é para nos meter medo. Para quê? Para que nós nos desanimemos. Mas os apóstolos nos dão também um exemplo. Assim como o apóstolo Paulo disse assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os demais apóstolos estão nos transmitindo uma mensagem da mesma forma. Ou seja, quando eles vierem com alguma coisa para desencorajar vocês, tratando vocês de forma opressora, é motivo de vocês ficar com coragem. É motivo de vocês se encorajar em vez de desencorajar. É isso que está nos transmitindo essa mensagem. Lembraram-se das palavras de seu mestre. Lembrai-vos, e também eles lembravam lá, né? Das palavras de Cristo. Então vamos lembrar das palavras do nosso mestre também, quando formos desencorajados com tratamentos rudes. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse para nós lembrar? O que está escrito no Mateus 5, versículo 11, no Sermão do Monte? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Lembrem-se o que a mensagem está nos dizendo. Quando tratarem mal a vocês, vocês se encorajem. E lembrem que os profetas também foram tratados mal.
colocaram mensagens contrárias para eles e eles não desanimaram. Eles se animaram. Os profetas, do mesmo jeito. O exemplo nosso, do mesmo jeito. Tem um grande problema porque a gente evita conflito a todo custo, nem que a verdade seja negada, seja... Exatamente. Esse é o problema, porque a gente é ameaçado e vem o medo e a gente acaba desanimando. Eu não falo, senão vai vir problema. Se eu continuar falando, vai vir problema e eu vou ter que parar por aqui. Aí acaba desanimando. A gente vê esse exemplo aí no mundo social aí. Pessoas que eram firmes e que agora não tem firmeza nenhuma. Por quê? Porque ficaram com medo. Mas um exemplo não é ele não. Nós temos um exemplo maior, que é Cristo. O negócio que a gente tem que entender, que a gente vai pegar pressão. Com certeza. Não vai ser pressão pequena não. Pressão grande, né? Então, o verso 12 só complementa o verso 11. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, lembrai disso. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então devemos lembrar disso. Jamais houve alguém que andasse entre os homens mais cruelmente caluniado do que o Filho do Homem. Se alguém foi caluniado, se disser alguma coisa que você não fez, como se você tivesse feito, é calúnia. Mas não teve nenhuma calúnia tão cruel como sofreu Jesus Cristo. Todos nós passamos por calúnia, algum tratamento dessa espécie, não chega àquilo que Jesus Cristo passou. E portanto ele é o nosso exemplo, modelo. Só para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo ele era desprezado. Eu sei que alguns dos irmãos se sentem desprezados. Às vezes, por não receber uma visita, se acha desprezado. Não sei se passa isso na cabeça de algum irmão aqui. Mas a gente vê em algumas ocasiões isso acontecendo. Jesus foi desprezado. Escarnecido. Jesus também foi. Eu sou desprezado porque eu estou numa outra panelinha, num outro grupo. Não devemos pensar assim. Às vezes as pessoas mesmo elas se autodesprezam. Escarnecido por causa de sua incondicional obediência. Essa era a questão do desprezo que era dado a ele, porque ele era obediente. Ninguém gosta dessa incondicional obediência. Fulano só quer ser. Aí ele mesmo se separa e se despreza, se autodespreza. Só quer ser santo. Mas é natural um zeloso procurar outro zeloso, um relaxado procurar outro relaxado. É natural. Mas nós estamos tratando aqui de exemplo perfeito. Não é nenhum ser humano, é Cristo. Então, além dele ser desprezado, é escarnecido por causa daquela obediência incondicional. Diz assim, eu só obedeço. Não tem esse negócio não, é incondicional. A palavra de Deus diz, é daquele jeito que a palavra de Deus diz. Eu vou botar condição para a palavra de Deus não. Não, mas eu só vou obedecer se for assim. Não. Existe isso não. Para Jesus Cristo a obediência dele era incondicional. Para os apóstolos também, para os profetas também. E quando a obediência é incondicional, aí arruma tudo quanto é tipo de perseguição. Então essa obediência aos princípios da santa lei de Deus incomoda. Quando essa obediência incondicional é aos princípios da santa lei de Deus, incomoda aqueles que não se santificam nela, na palavra de Deus. E é natural que venha a perseguição. Eles se aborreceram de Jesus Cristo sem causa, se aborreceram dos apóstolos sem causa,
Se aborreceram dos profetas sem causa, se aborrecerão de nós sem causa. Todavia, embora Jesus Cristo aborreceram eles sem causa, ele permanecia calmo perante os seus inimigos. É isso que nós copiamos? Às vezes ninguém pode nem contrariar a gente em alguma coisa, a gente já sai da calma. Ou não é assim que a gente vê? Nós estamos numa luta para buscar esse modelo. Esse exemplo perfeito. Mas, em geral, o que nós temos visto é que as pessoas se aborrecem à toa. Os outros que se aborrecem contra a gente perde o equilíbrio, perde a calma, e assim como eles se aborrecem com eles também, dando em troca moeda semelhante. E Jesus Cristo está dando um exemplo aqui, ó. Aborreceram ele sem nenhuma causa, e ele ainda assim permanecia calmo. Ele estava calmo, permanecia calmo, terminava calmo perante os seus inimigos. Geralmente não é assim conosco, pelo menos comigo não é. Uma luta grande. Quero chegar nessa conclusão. Mas quando eu vejo que comigo não é assim, eu vejo que com vocês também não é. Infelizmente. Mas felizmente um dia chegará a ser comigo e contigo. E agora Jesus Cristo, permanecendo calmo perante seus inimigos, embora sendo aborrecido sem causa, ele declarava que o sofrimento é uma parte do legado dos cristãos. Que é legado, irmãos? Analise bem. Um legado que Jesus Cristo me deu e te deu, o sofrimento. E nós pegamos isso como uma coisa ruim. Não nos alegramos, não nos exultamos, mas ficamos tristes e muitas das vezes nos zangamos com as pessoas que nos trazem sofrimento. Ou não é assim? Comigo é. Sei com vocês. Acredito que seja parecido. Nós somos feitos a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Pelo menos Adão foi, né? Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Adão. É por isso que nós somos como Adão. Temos o Adão como exemplo, mas nós precisamos daquele segundo Adão como exemplo. Porque o primeiro Adão falhou. E nós copiamos ele na falha dele. E agora nós precisamos copiar o segundo Adão na sua perfeição, porque o primeiro Adão falhou. O legado cristão, sofrimento. O cristão ele vive em harmonia com Deus, possuindo atributos suaves. Quais são esses suaves atributos? Os atributos de Cristo são suaves. Não é um peso, não. Mas quem vive esses suaves atributos do amor e da misericórdia? São os cristãos. Mas só vive se deixar Cristo viver neles. Porque é Cristo que efetua em nós esses suaves atributos. Não se tornará de paixão para injuriar os que injuriam. Se alguém te injuriou, fez uma injúria contra você, e você agora vai gostar, e o resultado é que muitos que são injuriados lançam de volta a injúria. Sim. Mas você pergunta se esse sofrimento só é aceitável se for sofrimento cortado pela palavra de Deus. É correto? Mandou o sofrimento. Só é aceitável se ser pela palavra de Deus. Tudo só é aceito se for por Cristo. Se não for, nada é aceito.
causa de Cristo. Tudo que você for fazer, quer coma, quer beba, quer sofra, quer faça qualquer coisa, seja para a honra e glória de Cristo. No comer, nosso modelo, Cristo. No beber, Cristo. No negócio, Cristo. Em tudo que você vai fazer, Cristo. No sofrer, Cristo. Tudo tem que ser Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Então, até o sofrimento tem que ser em Cristo. Então, um cristão cheio, que possui suaves atributos do amor e da misericórdia de Cristo, não se tornará de paixão injuriosa, nem vai injuriar aqueles que o injuriam. Nada se diga com espírito de retaliação. Observe que algum dia você já fez uma retaliação para alguém? Eu sei que nem todos vão entender o que é retaliar. Eu creio que quer saber. Então, outros querem saber também. Retaliação, por exemplo, se alguém te diz uma palavra e tu não gostou, e tu retalia de volta. Volta as ideias. Tu está retaliando. Não fez. Então, o que nós temos que aprender? É que aquilo que Cristo não fez, nós não devemos fazer. O que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte: olha, tu vai dizer alguma coisa para retaliar o outro simplesmente porque ele te feriu? A sua resposta deveria ser não. Mas infelizmente, no geral, o que acontece com nós é sim, nós retaliamos. Um exemplo, às vezes a gente não tem coragem de dizer o pecado de uma pessoa, mas deixa ela dizer da gente. A gente divulga ela ligeiro. E tu? Alguém diz assim, tu isso. E tu? Fez isso. Retaliação. A pessoa não tem coragem de falar, mas se alguém falar o dele, ele retaliando. Alguém te injuria, aí tu volta a injúria para ela. Isso é retaliar. Infelizmente isso está no DNA. Isso aí está no DNA do professo cristão. Mas tem que sair, né? Tem que sair. Ou então Cristo não é o nosso modelo, o nosso exemplo. Porque em Cristo não havia retaliação. Isso não significa dizer que você não vai ter que falar a verdade. Agora, ainda assim, falando a verdade, tu ainda tem algumas maneiras de aprender. Questão de fala, de voz, etc, etc. Há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Entendeu? Tudo tem que nós aprender nesse sentido. Então, nada que tenha, olha só, nada que tenha aparência de zanga. Será que isso acontece com nós? Não é só aparência não, é real mesmo nós. É zanga mesmo, não é só aparência não. Nada que tenha de aparência zangada, incriminação. É nada mesmo. Alguma coisa que nós às vezes respondemos zangado. Simplesmente porque alguma coisa que disseram para nós não gostamos. Respondemos zangado. Já fugimos do modelo. Olha como o negócio é sério. É por isso que só mesmo que estão em Cristo Jesus vão conseguir. Que todos leiam e que todos ponderem o significado do texto que relata como Cristo, ao contender com Satanás sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer sobre ele uma acusação de ira. O maior inimigo. Mesmo assim, sendo inimigo, ele não devolveu as palavras com zangada ira. Só remeteu ao Senhor e disse: o Senhor
que repreenda Satanás. Se fosse outro, essa mesma palavra, como seria que eu e você teria dito? A veia do pescoço fica dessa altura e eu te pisa no pescoço. Sabe como é que eles gritam, né? Não derrotar. Zangado, parece que ele é páreo para Satanás. Cristo deixou um exemplo. Mesmo com Satanás, Cristo não disse isso. Zangado. Isso significa dizer que o cristão não se ira. Que a palavra de Deus é bem clara. Ireis, mas não peque. A justificativa muitas vezes, irmão, às vezes a gente diz assim, ah, mas meu temperamento é esse. Aí a gente Mas a desculpa do temperamento não vai resolver o problema. Pois é, porque está esquecendo de olhar que o temperamento de Cristo não é esse. Aí eu sou assim, eu sou filho de gente assim, então é natural que eu seja assim, não é natural não. Essa, infelizmente, é a justificativa. É natural segundo o homem pecador. Mas segundo o modelo não é natural não. Então que todos leiam e que ponderem o que leram, o que significa realmente o texto quando Cristo agora chama Satanás na retranca e diz: o Senhor te repreenda. Mas não fez isso com uma irada acusação. Se nós temos uma mensagem de acusação, mas não façamos isso com ira. Porque o objetivo de Deus é salvar. E Jesus Cristo deu o exemplo. Agora significa dizer que não, nós nunca vamos acusar. Não, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem de acusação. A própria mensagem em si. Agora a mensagem em si ela fala, não precisa eu colocar minha ira nisso não. Porque se eu fizer assim eu estou errando. A palavra julgar é uma característica de Satanás, né? É o cristão se irar, quando ele joga na cara do cristão, ele só olha, você disse que era crente e revidou, então seja. É a característica do Espírito sempre tem que tirar essa inimizade, né? É a mesma coisa, por exemplo, que a Bíblia ensina. A disciplina de um filho. É errado disciplinar um filho? Mas se você não souber fazê-lo, você pode cometer um erro? Pode. Se você disciplinar um filho zangado, tá certo? Não. É aí onde está o problema. A questão é o equilíbrio. Como eu vou disciplinar, por que eu vou disciplinar e como eu vou fazer isso. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo, que é a força de Satanás, para manter a falsidade, mesmo alguém movido pelas forças de baixo para manter aquilo que é falso. Olha isso, irmãos. Em Cristo conservará ele ainda assim a calma, porque nós vamos combater a falsidade, isso aí não tem dúvida. Não está dizendo que não vai ser combatida a falsidade, não, irmãos. A falsidade vai ser combatida caso ela venha com as forças de baixo. As forças de cima vai combatê-la. Agora, ainda assim, aqueles que estão em Cristo Jesus vão conservar a calma, o domínio próprio, que é o domínio de si mesmo, mesmo que venham forças de baixo para manter a qualquer custo a falsidade. E às vezes nós queremos combater com o nosso ego. Não dá certo. Há caminhos para o homem, parece. Esse é um dos caminhos que parece direito. Mas no final dá errado. Então deixa o poder de baixo que o poder de cima combate. Seja eu e você um instrumento para receber esses atributos lá do alto, que são suaves, e combater a falsidade. Quando nós estamos
falando só na teoria, ainda não é o suficiente. Mas quando nós estivermos vendo isso na prática, irmão, veja o tamanho do poder. Hoje em dia, você pode nem chamar a gente de freio, que a gente ataca na garganta. Pode chamar a gente de demônio, de perturbador. Nós vamos ser oprimidos, irmãos. Por quê? Porque ele foi. Mas nós vamos abrir a boca na primeira opressão. Mas ele não abriu. Foi oprimido, mas não abriu a boca. Se alguém disser um ai para ti, tu devolve o outro ai para ele. Não aguenta a opressão. Como o Cordeiro, Jesus Cristo foi levado ao matador. O que eles fazem quando levam um cordeiro para o matador? Para quê? Para matar, né? E ele foi oprimido como um cordeiro que foi levado para ser morto. E como a ovelha muda, que não fala nada, bichinha, perante os seus tosqueadores, que vão arrancar a sua pele, ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Ele não ficou churumingando, como diz a palavra. Não ficou falando daquelas consequências que ele estava passando ali por alguém, que a consequência é por nossa casa. Mas estava por conta de Deus e ele confiou e acreditou. Há uma classe de pessoas, agora nós vamos ver aqui qual classe de pessoas nós estamos. Nós estamos em uns desses aqui. Eu acho que eu vou estar em quase todas elas aí. Uma classe de pessoas cresceram sem domínio de si mesmo. Eu acho que eu já sou encaixado logo bem. Eu acredito que isso aqui vai pegar em nós todos. Porque tem algum ponto que nós não nos dominamos. Há algum ponto fraco que alguém trisca, nós não vamos ter o domínio. Rapaz, alguém pode falar mal de mim e eu ainda me domino, mas tem um se falar eu não me domino. Vamos dizer assim, quem é fulano para falar isso aqui de mim? Há uma classe também, irmãos, olha, além de não ter o domínio de si mesmo, não refrear o temperamento e nem a língua. Ninguém. Tem que ter o domínio do corpo inteiro. Mas a língua é o bicho que mais fica inquieto, né? Só se aquieta quando fala. E às vezes era o momento de ficar calado e vai e fala, porque não tem domínio. Diz que o homem que domina a língua é um varão perfeito. Significa dizer que o perfeito aí é só isso que nós estamos buscando como modelo, porque nenhum de nós aqui segura a língua na boca. Às vezes nós não devemos falar nem para aquele que reclina a cabeça no nosso peito. E às vezes a gente fala para quem não deve. Tem nada a ver com a nossa vida, às vezes a gente fala. Tem coisa que a gente às vezes cala, mas às vezes é tão mexido que depois quando sai mais do que eu quero passar aí, sabe? É pegar o modelo e dizer assim, Senhor, tu que é o modelo, o que tu faria aqui?
E aqui, o que tu não faria? É só pegar isso aqui. Ele vai instruir, vai orientar, vai guiar. É o Espírito de Deus que nos guia. Mas se nós deixar ele guiar. Porque temperamento, mas meu temperamento é assim. Não é assim que alguns dizem, né? Mas o meu temperamento é assim meio. O de Pedro vocês sabem como é, né? Ele teve que se colocar na questão do modelo. Deixar o temperamento rei dele ruim e pegar um outro. E o que ele pegou foi o de Cristo. Judas também tinha a mesma oportunidade de pegar o modelo de Cristo, mas não quis. A oportunidade foi dada para ambos. Essa oportunidade é dada para nós todos aqui. Ó. O mesmo temperamento que nós, vamos dizer assim, havemos de buscar, é um temperamento em Cristo Jesus. Nós vamos ter aqueles nossos defeitos de caráter, aqueles traços, né? Mas isso tem que ser corrigido em Cristo. Não vão ser os vários elementos de pessoas que nós nos encontramos aqui, mas todos com um pensamento só, todos com a mesma palavra, todos com um temperamento semelhante ao de Cristo, porque é isso que Jesus Cristo quer fazer de nós, que todos sejam um como Ele é um com o Pai. Nós vamos continuar sendo as várias pessoas que nós somos, mas modificado para um modelo único de Cristo. E algumas dessas dessas pessoas que não têm domínio de si próprio, que não refreia o temperamento, que não refreia a língua, algumas dessas pessoas pretendem ser seguidoras de Cristo, mas não são. Eu posso estar pretendendo ser seguidor de Cristo, mas de repente eu não serei. Basta o quê? Que eu não domine minha língua, que eu não domine meu temperamento, que eu não domine a mim mesmo. Eu estou dizendo que sou seguidor de Cristo, de repente eu não sou. Os que se impacientam e os que se irritam facilmente, deveria ser professor, ensinador? Não. Olha como é grave. Eu sou impaciente. Eu me irrito. Vocês são diferentes? Irmão, e a figura do sábio, ela sempre é associada a uma pessoa calma, né? Nunca é associada a uma pessoa explosiva. Agora, vejam isso. Procurem não ser assim facilmente. Porque tem gente que se irrita nele e se impacienta com a maior facilidade. Isso com o professor na aula, né, na escola lá, ele se irrita facilmente. Aí o professor que lida com criança, por exemplo, elas se irritam facilmente com as crianças, ficam impacientes com as crianças, facilmente não era para ser educador. E tem caso aí de pessoa em creche, que é educadora de criança, e zanga tanto com o filho dos outros e bate no filho dos outros. Amarra a criança e sim, tu quer ser professor de criança pra quê? Eu professor que tirou o tamanho que eu vou, né? Eu ia passar. Eu sei que as crianças tiram os professores do sério dele, mas é uma escola boa também para elas aprenderem. Se aos pastores também, olha isso, falta a brandura,
que eles se irritam também facilmente. Quando encontram oposição, porque tem pastor que, quando ele prega uma coisa, se alguém bater contra desse tanto, ele se zanga. Quando eles encontram oposição, e agora eles falta neles a brandura e se irritam facilmente também, isso já fica evidente que esses pastores precisam de iluminação divina. Significa dizer o quê? Que eles não têm iluminação de Deus, porque estão se irritando facilmente e que está faltando neles a brandura para lidar com os opositores. Tem gente que não pode receber uma crítica, não resiste a uma crítica. Se alguém disser assim, olha, o fulano é isso, ele é incapaz de resistir à crítica. Estão encaixados nessa turma aí. E aqueles que se irritam facilmente se recusem a vingar-se quando são proferidas contra elas palavras que deixam elas aborrecidas. Então, se uma palavra vai me deixar aborrecida, o conselho para mim é que eu recuso me vingar. Então ela diz e eu não vou dizer nada. É isso aqui que o Senhor está me dizendo. Escuta e fica calado. Já que tu se irrita facilmente, já que você está pegando a pressão e se aborrecendo por causa do que recebeu, então deixa. É por isso que Deus diz que a vingança a Deus pertence. Muito melhor nos é sofrer sob falsa acusação. Alguém levanta um falso contra ti. É muito melhor para ti sofrer, mesmo que alguém te acusou falsamente. É melhor tu sofrer, de acordo com o texto, do que tu se infligir a ti mesmo a tortura de desforra sobre o inimigo que te acusou. Já estou quase irritado com esse ventilador. Para não dizer que é com ela, né? O espírito de ódio, de vingança, teve sua origem aonde? Satanás. Então, se alguém te levantou um falso, tu vai ficar irado contra a pessoa? E geralmente acontece. Essa teve origem em Satanás. E só pode trazer mal sobre aquele que o nutre. Para quem é que vai fazer o mal se eu ficar odiando o de Alcântara? Vai fazer mal para o de Alcântara ou para mim? Para mim, porque eu estou nutrindo. Mesmo que eu deseje todo o mal de Alcântara, mas o ódio está em mim, então eu estou nutrindo, o mal vai vir para mim. Então é melhor que eu fique calado do que alimentar esse espírito de vingança. Simplesmente porque o de Alcântara me fez o mal, me falou o mal, eu quero devolver o mal, dando essa retaliação para ele. Não é melhor que eu me calo, porque eu vou evitar o mal vir até mim. Só falei. Porque ficar calado, mas não é ficar, igual o senhor falou, alimentando aquilo ali. Porque aquilo ali pode trazer uma doença séria, sabe? Doença do coração, doença é o corpo inteiro. Sistema nervoso abala tudo. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Alguns são nervosos. A maior realidade é isso aqui. Alguns são nervosos mesmo. O que faz nós ficarmos nervosos? Alguns são nervosos e se começam a perder o domínio na palavra e do espírito, quando são provocados, ficam tão intoxicados com a ira como o embriagado fica intoxicado com a bebida alcoólica.
Por isso diz que o bêbado fica de fora do céu. E às vezes com a própria ira nós nos envenenamos. Tem gente que perde o controle, né? Perde o controle. Aí começa a xingar que você parece que está vendo um demônio. Se alguém muitas das vezes for contraditado numa palavra, ela se ira de tal forma que é como se o bêbado estivesse bebendo cachaça. Não, às vezes é dentro de casa mesmo, é besteira, o que acontece comigo. Às vezes não pode ficar assim, mas você fica tão irritado, não parece que eu fiz aquele negócio ali todo. Essa é a natureza ruim do ser humano. Aí eu acho que acontece. Aí nessas horas ninguém nem lembra de Cristo, Faz né? uma pessoa, né? E nessas horas ninguém lembra de Cristo. Se lembrasse, né? Com aquele texto que Cristo está dizendo. Vem na mente da gente aquilo ali tem um dedinho assim do inimigo, porque passa uma coisa da chorada na pessoa, só que cai uma coisa no chão, você queria pegar. Não, quando é numa coisa ainda é bem, agora quando é no marido, no filho, nunca se irritou com ele, né? Não precisa responder não. Ficam tão intoxicados com a ira como os embriagados. Olha só, fica com a bebida alcoólica. São desarrazoados e não se persuadem facilmente e nem se convencem. Não tem dessas pessoas que não tem no mundo que convencer ela do erro dela? É desarrazoado. Perdeu a razão, mas é como se ela tivesse sempre com a razão, ninguém convence ela de que ela está errada. Não são de espírito saudável no momento, porque no momento Satanás tem todo o domínio sobre ela. Olha quem que está no domínio. Aquelas pessoas que não se convencem, que não é capaz de realmente parar e ver se realmente eu errei. Diz que ali no momento quem está no domínio é Satanás. É por isso que as pessoas não têm o domínio próprio, porque ela entregou seu domínio para Satanás. Enquanto nós deveríamos dar o nosso domínio a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele concede para nós essa liberdade. Mas quando nós acatamos, aceitamos essa liberdade, ele agora, se nós quisermos, ele age em nós e por nós. Irmão, naquele momento lá que os discípulos foram na aldeia dos Samaritano, foi João que falou que eles não aceitaram e disse assim: Senhor, quer que a gente ore para ver se fogo do céu pegar esse povo? Eu disse: não, calma aí, não é assim não. Às vezes acontece uma loucura porque a pessoa perdeu o controle no instante. Ou seja, ao invés dela construir um hábito de paciência, né, de controlar o que vai falar, o que vai pensar, de não ficar alimentando sentimento ruim, ela fica alimentando tanto na mente que na hora que ela vem aquela raiva repentina, ela faz uma loucura e depois ela desiste. Olha o que eu fiz. Por quê? Porque ficou alimentando um sentimento ruim na mente. Aí, em vez de alimentar, tipo assim, não, eu tenho que me acalmar, tenho que me controlar. Não. Alimenta o sentimento ruim, aí vem uma raiva repentina, ele faz uma besteira de repente, depois você vai pensar. Porque não nutriu coisa boa. Ao invés de ficar pensando, eu tenho que me acalmar, tenho que me controlar. Não. Alimento que é ruim e depois faz besteira. Olha só, irmãos, o que acontece com o nosso sistema nervoso. Porque muitos de nós somos atacados nele, né? E às vezes a gente não considera isso como coisa que possa ser grave. Cada uma dessas manifestações de ira, quando nós deixamos a ira vir até nós, em cada manifestação dessas iras, dessa ira que chega até nós, ela enfraquece o nosso sistema nervoso. Ela enfraquece as nossas faculdades morais. E torna difícil refrear a raiva. Torna difícil refrear a raiva na próxima provocação. Se alguém te provoca, tu te ira, tu perde o domínio, tu agora fica nervoso e isso enfraquece teu sistema nervoso e as faculdades morais, e da próxima vez que tu for provocado de novo a se irar, a ira, tu não vai conseguir refrear ela. Aí você diz: não sei por que eu sou assim. Eu não quero me irar, mas me ira. Mas você não faz que nem Paulo. Não luta.
para vencer essa ira. Porque se não lutar, vai ficar assim todo tempo, toda vida. E não vai vencer. É o nosso defeito de caráter aparecendo e nós lutando contra ele. Buscando como auxílio nosso Jesus Cristo, para nos dar o poder para vencer. Amém. Nas palavras, no tom da voz, nos gestos. Olha isso, começando aqui, mesmo eu pregando aqui. Existe significado até no tom da voz que eu estou transmitindo aqui. Senão ficaria sem sentido. Até nas palavras, no tom da voz, nos gestos, na expressão do rosto. Tem gente que vai pregar para o outro uma mensagem que às vezes pode pecar do rosto, a gente vê que jeito é, né? Não tem nada de simpatia no rosto. Né? Simpatia nada, é condenação. Ele olha para o rosto, até o cara está querendo bater no outro. Né? A voz altera, o timbre de voz está totalmente desvirtuado. Para falar o pecado do outro precisa a veia daqui do pescoço ficar quase estourando, desancado. Não há necessidade disso. Na expressão do rosto podeis representar o Espírito de Jesus. Num simples gesto, eu posso estar representando o Espírito de Cristo. Num simples tom de voz, eu posso estar representando o tom de voz de Jesus Cristo na minha vida. Ao falar mesmo uma verdade, eu tenho que saber como falar. Cristo tem que ser visto na minha vida, na fala, no tom, mesmo no gesto. Cristo falava com autoridade, olha, para falar e ser representado aí como um verdadeiro cristão, não precisa deixar de falar com autoridade, não. O que é falar com autoridade? É falar zangado? É falar gritando? Ou falar com segurança e convicção do que diz ou assim diz o Senhor? As pessoas olham para ti e dizem, rapaz, ele está convicto do que ele está dizendo. Ele está falando com a autoridade do céu. Não é com a dele. Com a do céu. Fala com autoridade. Falar com autoridade, as pessoas que gostam, na verdade, elas entendem o que é falar com autoridade. Às vezes a pessoa diz, não, a pessoa falou como um ditador. Não, a autoridade não é essa que Jesus Cristo está dizendo. Cristo falava com a autoridade de um rei. Olha aí a autoridade da fala de Jesus. Se um rei falasse para o seu povo, o povo atendia, porque via que ali era a autoridade que estava falando e não era para ser rejeitada aquela autoridade. E a autoridade do rei aqui é do rei Jesus. E em seu aspecto também, e no tom de sua voz, havia alguma coisa a que eles não podiam resistir. No tom da voz, no aspecto, eles não podiam resistir porque sabiam que ali era verdade que estava sendo dito. Ali era falar com a autoridade, porque era a verdade. Eles não podiam resistir. A voz ela era como música aos ouvidos que haviam escutado. O monótono tom dos rabis. Os rabis eles pregavam na sua monotonia. Já Jesus, quando pregava, era diferente. Ele pregava com autoridade. Aí alguém pode dizer, mas os rabis pregavam com autoridade. Mas que autoridade? Autoridade de quem? Na força. Mas se bem que fosse simples o ensino, ele falava como alguém que tem autoridade. Falava com autoridade porque falava como alguém que tinha autoridade.
essa característica punha seu ensino em contraste com o de todos os outros. O ensino de Jesus Cristo era diferente do ensino de todos os outros que ensinavam na sua época, porque verdadeiramente era característica diferente da dos outros. Assim será a do cristão. Os rabis, eles falavam duvidosos. Olha aí como é que os rabis falavam. Não falavam com convicção. Eles tinham dúvida muitas das vezes naquilo que eles falavam. E isso não é falar com autoridade. Falavam de forma hesitante, como se as escrituras pudessem ser interpretadas. A maioria dos líderes hoje faz isso. Fala da forma como falavam os rabinos, como se as escrituras eles pudessem dar interpretação. A interpretação das escrituras são as próprias escrituras. Não precisa homem nenhum dar interpretação às escrituras. Ela por si só se interpreta, significando uma coisa ou exatamente o contrário do que a escritura fazia. Era que os rabis procuravam dar a sua interpretação. Como, por exemplo, a questão do sábado. Eles davam a interpretação deles. Jesus permitiu, por exemplo, que o seu discípulo entrasse naquela seara lá e colhesse um milho e fizesse uma espécie de debulha. Eles deram a interpretação das escrituras, mas não precisava dar. Deixava que os profetas revelavam o que os próprios profetas examinavam, um falando de acordo com o outro. Isso é autoridade. Os ouvintes eram diariamente, todos os dias, possuídos de uma certeza cada vez maior quando Cristo falava. Se os rabinos tinham dúvida quando falavam, imagina os que estavam assistindo. Agora, quando Jesus falava com a certeza que ele tinha, todos que ouviam, até uma criança, entendiam a sua linguagem. Jesus ele ensinava as Escrituras com indubitável autoridade. Qual fosse o assunto? Qualquer assunto. Qualquer assunto que Jesus Cristo transmitisse, ele tinha autoridade para falar. Porque era o Espírito de Deus que o conduzia. Qual fosse o assunto, era apresentado com poder. Assim devemos ser nós. Todo assunto que nós formos tratarmos aqui deve ser feito com o poder do alto. Não deixar transparecer poder algum do ser humano, porque assim não é possível. Como se suas palavras não pudessem sofrer contestação. Qual fosse o assunto, era apresentado com poder, como se suas palavras não pudessem sofrer contestação. É assim que nós devemos falar. Porque quando a palavra de Deus ela chega aos ouvidos das pessoas, as pessoas não têm poder nenhum de contestar. Pode contestar, mas não com poder algum. Poder do céu não. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse. O que Jesus está dizendo aqui não é verdade. Não. Ninguém podia provar nada contra o que Jesus disse. Porque não suprimia da verdade uma palavra. Ele dizia a verdade como ela era. Não precisava deixar de falar. Porque tinha ele que falar a verdade de forma tranquila, calmo, sem perder equilíbrio, mas não está dizendo que ele não podia falar. Ou que ele deveria suprimir alguma coisa para os outros não ouvirem. Não, ele não suprimia. Ele falava a verdade para as pessoas. Não tinha uma palavra suprimida que fosse, mas sempre a proferia com amor. Olha a palavra agora. Com amor. Ele não suprimia uma palavra, na verdade, mas suprimia
com amor. Qual era o objetivo que ele falava? O objetivo era salvar. E tudo que ele fazia, o objetivo era salvar. Então as palavras que ele dizia era verdade, muitas das vezes uma dura verdade, mas ele procurava falar de acordo com a vontade do céu. Em seu convívio com o povo, exercia o maior cuidado, o maior tato, dispensando-lhes, o povo, atenta ao povo, atenta e bondosa consideração. Porque tem gente de todo jeito. Tem pessoas que eu digo uma palavra aqui, já para o outro eu vou ter que dizer de uma forma, eu diga a mesma coisa, mas às vezes uma forma um pouco diferente. De forma que alcança a bondade, consideração, dispensando isso a todos. Não é porque eu vou falar a verdade para o de Alcântara e vou falar a mesma verdade para o Maurício, não. A mesma verdade de Alcântara eu vou falar para o Maurício. Mas nem sempre o Maurício de Alcântara no momento está no mesmo patamar de receber da mesma forma. Eu tenho que saber como dizer para ambos, de forma que eu considere a ambos. O objetivo é alcançar a ambos. Uma pessoa de uma determinada igreja e outra determinada igreja, eu tenho que saber ter tato. Faz parte do cristianismo, ter tato. Não suprimir verdade alguma para ninguém. Seja para a igreja A, seja para a igreja B. Nunca suprimir a verdade. Mas tem que ter tato. E tem que ter bondosa consideração. Para todos. Porque a salvação é para todos, não é só para um grupo de pessoas. Lá no evento final, lá no evento final, não lembro bem a página, mas muitos aqui já leram o chamado evento final. Lá tem a parte que a igreja, a profeta fala sobre a nossa aplicação com a igreja católica, né? Tem aquela parte lá. E ela diz para nós não tratar eles com espírito de amargura e nem maltrato. Porque na mensagem dos 3 anjos tem que ter o amor do Espírito Santo para poder fazer algo que possa salvar as pessoas. Porque senão o sujeito vai pegar só a pura palavra e vai dar uma trovejada em cima daqueles que, se for tratado com amor, poderá acolher a alma dele. Está lá a mensagem dele do 2º ano para frente. É repreensão, é correção. Mas temos que, por causa disso, não é preciso a gente tratar com espírito de maltrato e amargura e dureza. Né? Lá em Sinai, o profeta está falando. Diz, não é necessário, porque seja a igreja católica, ter que trazer o maior peso devido à maior necessidade. Né? Lá tem uma maior necessidade de que venha uma palavra bem caprichada, né? Mas isso tem que ser feito com amor. Por quê? Porque o desejo é de salvar. E tem muitas almas que, se não souber aplicar a palavra, ele poderia ser salvo, mas se a palavra não for com o Espírito Santo, ele se desvia lá e se perde. Então, é o zelo que ela diz: não maltrateis a igreja por causa da mensagem, não maltrateis os católicos, pois muitos deles entrarão no reino do céu. Como por exemplo, tratar com bondosa consideração, com tato. Suponhamos que eu vou falar sobre o sábado para a igreja católica. Eu vou suprimir alguma palavra acerca do sábado? Isso é entender a forma correta da interpretação que a profeta falou? Não, né? Eu tenho que continuar o quê? Falando a verdade, mesmo para a igreja católica, mesmo acerca do sábado, que no seu geral eles pregam domingo, mas eu tenho que fazer isso com tato e com bondosa consideração, mas sem suprimir uma palavra que seja. E sem utilizar do eu. E vou agora sair ofendendo os outros, porque são católicos. Não.
Se eu fugir da bondosa consideração e de tratar a coisa com o tato, o maior tato possível, eu falo. Falar a verdade a todos, com tato e com bondosa consideração. Seguir a paz com todos, se possível, mas com tato e com bondosa consideração. Não era nunca rude, Jesus Cristo. O que é ser rude, irmãos? Precisa ser grosso ao dizer uma palavra? Para falar a verdade. Aí é que não cabe rudeza. Então, para mim falar a verdade sem suprimir ela, eu tenho só que falar e deixar me usar como instrumento para falar da parte de Deus. E nunca ser rude, porque Jesus Cristo nunca foi. E a gente, às vezes, tem sido rude, eu não tenho. Tem. Alguém pode querer justificar, mas eu sou rude por isso. Não justifico. Não tem justificativa para o pecado. A gente é rude porque não aprendeu a vencer ainda a rudeza. Mas Jesus Cristo, ele nunca foi rude. Jamais ele pronunciou uma palavra severa. Mas para aí, eu não falei a anterior. Quer dizer que nunca a gente pode falar uma palavra severa? Jesus nunca falou uma palavra severa? Falou ou não falou? Ele não falava era desnecessariamente. Alguém está precisando de um conselho, ele ia dar uma repreensão? Não, nós temos que saber também isso, tem que ter tato para tudo isso. Se alguém é malicioso e usa a palavra às vezes para querer te ludibriar, capciosidade. Você tem que ter tato para saber se foi capciosidade ou não. O que você vai falar? Ou se você vai ficar em silêncio. É o Espírito que vai te guiar. Agora, Jesus Cristo, ele nunca, jamais, ele pronunciou uma palavra severa quando não havia necessidade. Agora, se for necessário, alguém se levanta contra a palavra e é necessário agora uma palavra severa, tu não vai dar a palavra severa para ela? Ou qual é o pecado de falar uma palavra severa? Pode ser falada uma palavra severa com amor? Ou não pode? Jesus fazia isso. Falava com amor, mas muitas das vezes era necessário falar palavras severas. Mas jamais ele foi rude. Jamais precisou dele falar com rudeza, mesmo que fosse para dar uma severa repreensão. Você falou que nós temos que ter tato, né? Saber dosar as coisas, né? E Jesus, assim como o médico dos médicos, ele sabia aplicar um remédio para cada paciente, de acordo com a necessidade, de acordo com a doença, com a dose certa. A dose certa. Assim, nós temos que aprender muito deles, realmente, né? Fazer o mesmo. Às vezes nós agimos com o nosso eu cheio da arrogância e acabamos desonrando a ele. Às vezes tu precisa de uma repreensão, aí tu recebe a repreensão, aí depois vem de novo, fica repisando na repreensão. Não, aí está fora da dose. Já te repreendeu? Passou, acabou. Próximo. Jesus Cristo nunca motivava também dores desnecessárias. Olha só, há uma alma sensível. Presta atenção nisso aqui. Jesus Cristo serviria para levante de muitos e para queda também de muitos, né? Esses que caíram, vocês acham que eles não sentiam dores também, não? Quando alguém se desvia da verdade, é levante ou é queda?
esses que desviam da verdade, vocês acham que eles ficam felizes? Vocês acham que eles não sentem dores também? Sentimentos? Mas preste atenção, nunca motivava dores desnecessárias. Muitas das vezes é necessário que nós até passemos por dores. Dores faz parte do sofrimento, do legado. Dores são mensageiros. Aflições, cruzes, são mensageiros de Deus. Muitas das vezes, dores é necessário chegar até nós como mensageiro, para nós tirar alguma lição das dores que nós enfrentamos. Tá? Agora, nunca Jesus Cristo ele motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Imagina Jesus Cristo dizendo assim, ó, tem um entre vocês aqui que são o diabo. Imagina se eu dissesse isso aqui como Jesus Cristo. Ó, tem um no meio de você aqui que é Satanás, né? Aí eu não dissesse o nome, aí só pensava que ele está dizendo de mim, e de mim, e de mim. Cada um ia pensar o quê? Você não ia se sentir com isso, com uma palavra dessa? E porém Jesus disse. Aí eu, rapaz, será que é comigo? Eu disse, não, será que é comigo? E cada um fica, rapaz, essa mensagem parece que isso foi para mim. Igual os apóstolos ficaram, né? Igual os apóstolos ficaram, né? Exatamente. Será que foi eu? Aí, ele nunca motivava dores desnecessárias. Mas ali no meio não tinha um Satanás mesmo? Será que não era necessário dizer que tinha um Satanás no meio ali, que era para todos ficarem sabendo que ali tinha um Satanás? Era necessário ou não era? Mas se Judas teve alguma dor naquilo ali, que era ele o culpado, foi necessário ou não foi? Vocês acham que Judas não teve um sentimento ali? Mas ele tinha alma sensível? E aí onde está o detalhe? A alma de Judas era sensível? Era não, irmão, que Jesus Cristo falava, os outros aprendiam, pegavam e Judas não queria saber. Qual era a sensibilidade que ele tinha? Ele não censurava as fraquezas humanas. O que é isso, moço? Quais as nossas fraquezas? Eu tenho várias aí. Eu sei que vocês também têm. E um fica censurando o outro, dizendo o defeito do outro. É assim? Jesus não fazia isso não. Ao teu defeito ficava passando na cara de ninguém, o defeito de ninguém não. Ele não censurava o defeito de ninguém, fraqueza de ninguém. Ele dizia a verdade. Ele não chegou para o Judas, ajuda, tu é o Satanás, vem aqui no meio dos outros. Ele disse isso? Não, ele não disse não. Tem um Satanás entre vós, porque ele estava querendo dizer uma verdade que todos refletissem sobre essa verdade que ele ia dizer. Ele não censurou não. Mas sempre ele dizia a verdade com amor. O que ele falou de Judas foi verdade? Mas não foi com amor? Sim. Não, ele mesmo sabendo que Judas estava metendo a mão, mas ele não chegava e dizia. Foi nada. Ele não fazia vergonha para ir na frente de todos os outros ali, porque ela não sei que vai roubando. Então é o seguinte, se tu roubar, eu te tiro do ministério. Não censurava isso. Censurava não. Ele sabia que Judas era ladrão, não sabia. Sabia? Ele ameaçou Judas, se fizer assim, censurava não. O que Jesus Cristo fazia que às vezes eu não faço? Denunciava a hipocrisia. É possível nós saber quando um hipócrita está falando ou não? Quando ele está mal intencionado ou não? Jesus Cristo ele denunciava a hipocrisia, porém ele não censurava ninguém. A incredulidade também era denunciada, tanto a hipocrisia como a incredulidade. Muitas pessoas, que nem Judas, por exemplo, era incrédulo.
Jesus falava e Judas não cria. Jesus denunciava. Mas ele dizia assim: ó Judas, tu é incrédulo. Expõe o Judas para os outros? Não. A injustiça também Cristo denunciava. Tinha 3 coisas que Jesus denunciava: hipocrisia, incredulidade e injustiça. Aí é 3I. É hipocrisia, incredulidade e injustiça. Mas o pranto transparecia em sua voz. Como é que o pranto, o choro, transparece na voz de alguém? Ela até trêmula fica. Ali é como se tivesse a própria voz chorando. Era o que Cristo fazia. O pranto na voz de Jesus Cristo transparecia quando proferia suas fulminantes repreensões. Olha o que Jesus fazia. Muitas das vezes alguém pode dizer assim: ah, mas fulano de tal, ele repreende os outros de forma fulminante, não pode? Agora tem que ter sabedoria para saber a hora de falar, a hora de repreender, a hora de aconselhar. Enfim, tem hora para tudo, dependendo da circunstância. Quando há hipocrisia, quando há incredulidade, quando há injustiça. Eu me lembrei aqui dessa hipocrisia aí, eu me lembrei daquele caso de Safira, né? E Ananias lá no caso de Pedro, né? Que ali foi uma repreensão fulminante. Fulminante. Jesus sempre procurava aconselhar, irmãos, seus seguidores, quanto à maneira de enfrentar as setas da perversidade. Existe perversidade e maldade contra o povo de Deus de todo jeito. E Jesus aconselhava os seus seguidores a se prevenir na hora que essas setas chegassem até a gente, pedindo-lhes que não desfalecesse sob a perseguição. Ele já sabia que na perseguição o povo são fracos. E ele aconselhava para não se deixar enfraquecer só porque estava sendo perseguido. Porque a perseguição fazia parte do seu legado. E conquanto a calúnia, por exemplo, possa enegrecer a reputação, vamos analisar um pouco sobre isso. Não pode manchar o caráter. Fala aí. Então, se uma calúnia pode enegrecer a minha reputação, mas a calúnia não pode manchar o meu caráter, então significa dizer que a minha reputação não é a mesma coisa do meu caráter. Então a minha reputação é uma coisa, o meu caráter é outra coisa. Certo? Então o que seria a minha reputação? E o que seria o meu caráter? Alguém quer participar? Qual poderia ser uma reputação ou o caráter? Primeiro eu vou dar o conceito, para os irmãos poderem entender melhor. É assim que as pessoas pensam também, né? A minha reputação é aquilo que você tem de conceito a meu respeito. Eu posso ser um cara de um jeito, vocês podem dizer que eu sou de outro. Mas essa é a opinião de vocês. Esse é o conceito de vocês. Essa é a ideia de vocês. Suponhamos que eu tenho uma fama, um conceito, é chamado de reputação. É possível uma pessoa ser famosa, vamos dizer, colocando aqui uma pessoa famosa do mundo,
uma fama que ela é famosa, na verdade. Isso apenas é a reputação. Alguém pode falar dessa reputação dessa pessoa, sem mexer no caráter dela. Ou não? E caráter já é uma qualidade peculiar. Um conjunto de qualidades boas é um bom caráter. Um conjunto de qualidades más é um mau caráter. Então, o caráter eu posso ter o bom ou o mau. Se eu fizer as coisas boas, eu sou um bom caráter. Se eu fizer as coisas ruins, eu sou um mau caráter. De forma que todos têm caráter. E o que nós estamos buscando é o caráter de Cristo, que é um conjunto de qualidades boas. É o modelo que nós estamos buscando nos espelhar. Já o mau caráter se espelha em Satanás, porque é composto dos seus atributos. Gente que tem os atributos ruins tem os atributos de Satanás, portanto o caráter é o de Satanás. Os atributos de Cristo são só qualidades boas. Então um conjunto dessas qualidades é um bom caráter. Um caráter bom que aqueles que vão para o céu vão todos que adquirir esse caráter. Nós queremos a educação é a minha imagem perante a sociedade de acordo com as ideias de Deus. O caráter é o que sou, dependendo do que os outros pensam. Exatamente. Independente do que o outro pensa, porque o conceito é exatamente uma noção. Assim, tu tem uma noção do que é o Vasconcelos, uma noção, tu tem uma noção, mas tu não sabe. Tu apenas tem uma noção, tu tem uma ideia do que pode ser. Não se julga um livro pela capa, é o que sempre dizem por aí, né? Quer dizer, eu vi o Maurício ali, rapaz, eu vou julgar o Maurício, não. Aqui tu está tendo apenas uma noção do que é o Maurício, uma ideia do que ele é, um conceito. Mas de repente o caráter dele não condiz com aquilo que ele imaginou. Pronto, está aí. Que coisa, né? Aí quando ele vai participar, ele diz uma coisa, o que eu tenho que o pessoal me mostrar foi outra coisa diferente. Né? Porque ele nunca viu, ele nunca nem vê aqui. Aí quando ele vai, eu fui julgar como se fosse assim, um mau grupo, né? Pessoa que vivia da palavra de Deus, ficou um mau caráter, mas das pessoas que passaram. Pronto, está aqui. O senhor fez uma colocação boa. Qual é a reputação do grupo? Que as pessoas têm, o grupo. Qual é a reputação que eles têm? Mancha ou não mancha? Mancha ou não mancha? Mas eles podem agora manchar o caráter do grupo? Eles podem ter uma noção, uma ideia, um conceito do que eles pensam, do que eles acham. A reputação eles podem manchar, a reputação. Eles podem achar que é uma coisa de acordo com o que eles pensam. Mas de repente o caráter é completamente diferente do que eles pensam, do que eles acham. A capacidade mental e o talento são sinônimos de caráter, não são sinônimos de... Vamos analisar bem devagarzinho. Capacidade mental. Por exemplo, tu é inteligente. Tu pode ser inteligente, mas de repente tu pode não ter caráter. E pode ter um caráter ruim. Ser inteligente, eu conheço pessoas inteligentes que já tiveram conosco aqui, inclusive, de caráter. Tem pessoas que são mau caráter e são talentosas. Tem pessoas mau caráter e são inteligentes. Deu para entender a diferença? Mas tem caráter.
Pois esses são frequentemente possuídos pelos que têm justamente o oposto de um caráter bom. É mau caráter e são talentosos e são inteligentes. A reputação, ela não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. É assim que o caráter é revelado. É revelado na conduta. Ah, mas tu demonstra ser uma pessoa talentosa, inteligente. Isso não é caráter. Antigamente, no casamento, os pais, primeiro que conhecia a família do fulano, né? Aí realmente se era a pessoa que tinha caráter tudo aí, ele autorizava o filho se casar. Né? Semana era assim, né? Era pelo caráter da família. Hoje está bagunçado o negócio. É porque assim, irmão, se fosse considerar que talento, inteligência fosse caráter, um bom caráter, né? O inimigo, mas o caráter dele. Se for olhar por talento e inteligência, Satanás era um elemento de caráter. Caráter bom, mas na verdade ele tem caráter, é um caráter de péssimas qualidades. Agora a inteligência ele tem muito, né? Tem. Um homem ele poderá não ter uma aparência agradável, pode ser meio bizonho, meio feio, pode ser o que ele for. A aparência dele pode não ser bonita. Mas se ele possuir reputação, olha só, não significa dizer que reputação não é bom ter uma reputação. Reputação é bom você ter uma boa reputação. Jó, ele tinha uma boa reputação? O centurião Cornélio tinha uma boa reputação? Tinha. O que está dizendo é que reputação, caráter não é reputação. E reputação não é caráter. Porém, se alguém possui uma reputação boa, de integridade, de honestidade, em todo o seu trato, ele será respeitado. Não é assim? Muitas pessoas ela impõem o respeito por causa que ela tem boas reputações. As pessoas são obrigadas a respeitá-la. O homem que adere com firmeza à verdade, que ele aceita a verdade com firmeza, conquista a confiança de todos. Não é uma pessoa que ela adere com firmeza à verdade, ela conquista só a confiança daqueles que gostam da verdade. Não. A dos outros que também não aceitam a verdade também é respeitado por eles. Por que eu digo assim? Porque está escrito: não somente os cristãos nele confiam, mas também os mundanos são obrigados, a reconhecer o valor do seu caráter. Muitas vezes por isso são perseguidos. Eu falo assim, quando a pessoa fala mal dele, eu falo assim, não, por ele não, é outra pessoa. Eu conheço fulano. Tá. Às vezes é igual Satanás fez lá com a questão, quando citava o nome de Paulo, né? A questão da expulsão do demônio, lá, o nome de Jesus. Satanás reconheceu o caráter de Cristo, reconheceu? Rapaz, Cristo eu sei quem é. Paulo eu também sei quem é. Mas tu, o que tu é mesmo? Alguém diz assim, rapaz, eu conheço fulano, aquela família de gente de caráter. Mas já tem outros que vai dizer, não, a família de fulano eu conheço, de fulano eu conheço, mas quem é essa família de fulano? Porque as pessoas respeitam.
Elas faziam isso no passado, vale para o tempo presente ainda. Impõe respeito. Quando é a família de caráter, impõe respeito. Quando é uma família que tem reputação, as pessoas respeitam. Enquanto nós não consentirmos em pecar, não há poder diabólico e nem poder humano. O poder só vem até nós quando nós consentimos. O poder do diabo e o poder do homem vai atrapalhar. Não atrapalha. O que vai fazer você atrapalhar é você mesmo. Porque enquanto você não consente em pecar, não tem poder do diabo para fazer você pecar e nem poder humano para fazer você pecar. Mas eu pequei por causa disso. Pecou porque você consentiu. Não foi por causa disso, foi porque você consentiu. Porque enquanto não houver esse consentimento de sua parte, não existe poder diabólico para fazer você pecar. Eu fui tentado. Pois é, o pecado é cair na tentação. Mas você caiu porque você permitiu cair. É uma questão de escolha, né? E não há poder diabólico nem humano que nos possa trazer uma noda para a nossa alma. A noda só chega até nós se nós permitirmos. Aqui em Tiago fala disso, né? Tiago capítulo 1, 14 e 15. Aqui diz, deixa eu ver. Tiago 1, 14, 15. Mas cada um é tentado e atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Cada homem é tentado, atraído e seduzido pela sua própria cobiça, digamos, né? Sua própria concupiscência. Depois de haver a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, há gradualmente para esse pecado ser taxado como válido, né? Ele não é válido só porque o mal já apareceu. O Senhor Jesus disse, é inevitável que venham os escândalos. Agora, ai do sujeito que entrar no escândalo. Não pode entrar nele. Agora a tentação vai aparecer lá. E aí nós só vamos conceber esse pecado, receber sobre si, né? Aí depois é que ele vai ser consumado. Aí é que a alma é caída na noda, como está aí, né? Aí que vai ficar manchado. Tentação é pecado? Não é. Então, se fosse, já existia pecado. Então, ele foi tentado em todas as coisas. Mas o problema é que ele não permitiu, não consentiu em pecar. Se ele tivesse consentido em pecar, dependia só dele mesmo. A mesma coisa, como ele é o nosso exemplo, nós também só pecamos se nós consentirmos pecar. Se nós não consentirmos, não existe poder diabólico ou poder do homem para fazer nós pecarmos. Só se nós consentirmos. Agora, tentações são muitas, né? São várias e uma maior do que a outra. Agora, por maior que ela seja, se você não cair, você não quer. Vamos ver se você vai prestar aí. Então, um homem cujo coração está firme em Deus, é na hora das suas mais aflitivas provações e desanimadoras circunstâncias. Analise bem, quando nós passamos pelas maiores provas, é quando as circunstâncias, quando nós passamos por uma circunstância aflitiva, uma prova, é que muitas das vezes nós acabamos caindo. Somos provados, afligidos
quando acontece muito desânimo. Só que, irmãos, vamos ver. Só que um homem que tem um coração firme em Deus, ele é provado nas horas desanimadoras, circunstanciadas, mas a mesma força que ele busca nesses momentos difíceis, esse homem cujo coração está em Deus, ele também, quando em momento de prosperidade, quando ele parece tudo estar bem na luz e no favor de Deus, ele age de semelhante forma. Tem pessoas que no momento próspero ele é uma pessoa, no difícil ele é outra. E o cristão, que o coração está firme em Deus, ele é cristão tanto numa ocasião como na outra, tanto nas circunstâncias difíceis como nas horas, tá? Que as coisas parecem fáceis, prosperidade. Assim que é o homem que está com o coração firmado em Deus. As suas palavras, os seus motivos, as suas ações, elas podem ser desfiguradas. Podem falar que as suas palavras, tu quis dizer uma coisa e eles acham que tu quis dizer outra. Isso é desfigurar as tuas palavras. Alguém pode desfigurar os seus motivos. Tu teve a intenção de dizer uma coisa e alguém que achou que foi outra coisa que tu quis dizer, sendo que o motivo que tu disse aquilo foi desfigurado. Às vezes tu fez uma coisa através da ação, foi desfigurada e falsificada. Mas ele não se importa. A pessoa que está sendo desfigurada, seja as suas palavras, seja os seus motivos, seja as suas ações, essas pessoas não se importam. Por quê? Porque elas sabem que tem em jogo os maiores interesses. Os maiores interesses. Quando sois tentados a falar desavisadamente, acautelai-vos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Através dessa meditação. Quando nós for falar alguma coisa, pense bem antes de falar. Porque depois que fala, não tem como voltar atrás. Não. Então não falemos desavisadamente. Mantemos a cautela antes de falar. Se o outro se aproxima de vocês com palavras de crítica acerca de um dos filhos de Deus, fazei ouvidos surdos a cada palavra. De Alcântara vem falar do Maurício. Eu vou ter que fechar os ouvidos. O Maurício vem falar de Alcântara. Eu tenho que fechar os ouvidos. Se a questão ela é de crítica, então eu vou fazer ouvido morto. Era assim que Cristo agia. Mas ele não era covarde. Ele não censurava ninguém. Não era rude. Mas sempre falava a verdade. Se alguém tem que falar uma palavra de verdade para o de Alcântara, para o Maurício, fale para eles.
Se eu não tiver autoridade de falar uma palavra diretamente para o de Alcântara, é melhor não falar para os outros, não. Se você falar alguma coisa longe do de Alcântara, você esteja capacitado para dizer logo direto para ele. Se vos falo com aspereza, nunca pagueis na mesma moeda. Ah, fulano falou comigo me dando um carão. Nunca fale com ele do mesmo jeito que ele falou com você. Não profirais palavras. É melhor você ficar silêncio. Não fale. É melhor ficar sem falar nada do que falar e cometer um erro. Quando Jesus foi lá no tribunal, eu lembro que teve 3 testemunhas que foi comprado para falar falso contra ele. Ele ficou quieto. E ele ficou silencioso. Ele disse assim: vocês estão comprados. E o sumo sacerdote disse: tu não vai falar nada aí não, tu não está vendo o que é que eles estão dizendo. Mas Jesus sabia que não ia adiantar ele devolver. Mas alguém está te provocando para que tu fale. E tu não vai falar nada não. Está te provocando. Lembrar de quê? O silêncio é eloquência. Tem momento de falar. Isso que o irmão de Alcântara está falando não é verdade. Insultar e provocar Jesus para ele falar. Ele ficou em silêncio. Mas quando ele tinha que falar, ele falava. Ele sabia a hora de falar e sabia a hora de ficar em silêncio. Terminar com isso. Eu olhei para o relógio ali e achava que faltava era minuto, estava passando. O silêncio é a maior repreensão que podeis possivelmente dar a um crítico. Quando alguém te critica, tu quer repreender ele, fecha a tua boca para ele. Ele vai se sentir mais repreendido do que qualquer coisa. Uma pessoa que a índole dela é irritada, que ela explodiu em ira contra ti, quer repreendê-la? Se silencia. Ela vai engolir o veneno sozinho, vai se sentir mais repreendido do que qualquer coisa. Mas infelizmente, nós ainda não temos aprendido essas lições. Mas felizmente, Jesus Cristo é poderoso para fazer essa mudança em nós. Que Deus nos abençoe, nos dê o resto do sábado e seus cuidados. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Tem aqui um hinozinho bem rapidinho. Passou ali mais de lado não. É o número 392. Bem junto a Cristo. Bem junto a Cristo eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz
Sim, quero a Cristo bem junto estar, ter lá no além conseguir a porta. Ó lar eterno, lá de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador, te agradecendo por esses momentos, pelo aprendizado. Que o Senhor coloque sobre nós o teu Espírito e nos guie em toda a verdade. E nos dá, Senhor, uma semelhança contigo. Teu Santo Espírito seja nosso diretor, agindo em nós e por nós. Pedimos o teu nome. Amém.